Olá, pessoal, tudo bom? Bem, a gente está tentando aqui fazer uma live do Bom Pra Cuca, surpresa. Mas aqui a ideia é eu poder dividir essa live aqui com a Val. Deixa eu ver, achei! Deixa eu convidar então a Val aqui para fazer parte desta live. Amigo! Acho que deu certo, tá convidando. Esse é um recurso novo aqui que eu acho que tem dentro das lives. Aí, ó. Conseguimos! Conseguimos. Conseguimos! Val, vamos fazer então o compartilhamento desse vídeo nas nossas páginas? Tá, tô Então fazendo vamos agora. compartilhar esses vídeos, para a gente poder pegar e começar a falar aqui do nosso brincar, certo? Cara, Então vou compartilhar aqui, peraí. Vamos lá. Deixa eu ver. Já peraí. entrou alguém? Achamos a gente aqui. Deixa eu compartilhar. Vou compartilhar na minha própria timeline. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui também na minha página profissional, no Daniele Rossini. Ah, vi que você conseguiu compartilhar aí, Val. No Edu, é. No Edu, então Agora eu vou aqui na foi. minha. Então vamos lá. Pronto. Aqui a Fernanda Guedes, a Fiune. Tudo bom, Fê? Como é que você tá? Saudade de você. E aí, tá muito calor. A Fê de Goiânia foi minha aluna querida. E agora uma super ativista na área da neuropsicologia em Goiânia. A Fê tá promovendo cursos, promovendo coisas bacanas lá. Então vamos lá, vocês estão conseguindo ouvir a gente bem? Estão conseguindo entender? A gente está aqui testando esses recursos tecnológicos, né, Val? A gente se É. diverte nessas coisas. Vão dando feedback de vocês, vão dizendo para vocês o que vocês estão achando. A gente está meio que olhando aqui no computador para ver se consegue fazer as anotações e tudo Ver tudo, né? mais. Exato. E a nossa proposta, né, Val, é a gente poder trocar um pouco sobre o brincar, né? Essa semana eu postei umas coisas, a Val posta direto coisas no Bom Pra Cuca Edu, a gente faz essa nossa super parceria. E a gente fica conversando muito, né? E aí, o que que é? E nos nossos É. encontros, a gente tem, semanalmente, a gente tenta se encontrar, tenta Então, conversar e tenta discutir entre a gente, né? Assim, fazendo esse mix. Neurociências, psicologia, pedagogia, maternidade, educação. E aí, que cara é essa que a gente consegue dar para o brincar no dia a dia, né? Que história é essa? Que função é essa, né, Val? E acho que as respostas isso. são múltiplas, as ideias são milhares. A ideia é a gente poder construir aqui. Esse é o Bom Pra Cuca, né? Onde a gente não tem nada pronto. A gente constrói as nossas ideias e essa live aqui é para isso. A gente está usando essa live aqui para a gente poder falar a respeito disso, para a gente poder contar a respeito disso. E daí, ai, que lindo! Eu acabei de ganhar uma flor do meu marido. Oh, que coisa fofa! Ah, Então, depois dessa emoção, digamos assim, vamos lá, a gente continua aqui, continuando. né? Quem sabe faz ao vivo, né? Não sei quem fala isso, mas vamos lá. E agora eu fiquei um pouco encabulado, mas tudo bem. Mas então vamos lá. Falando do brincar, né, Val? Eu acho que o lúdico, né? O brincar, ele é uma construção que vai da infância. Eu acho que ele percorre a nossa vida, ele só muda de cara conforme a gente vai ficando gente grande. E a gente estava falando aqui, poxa, como é que a gente pode falar desse brincar? Então, eu falo muito, eu sei disso. E que tal a gente tentar fazer assim dois lados, né, desse brincar? Falar um pouco desse brincar. Eu, na visão de mãe, eu acho que uma mãe que tenta aí se cutucar, que tenta prestar atenção, eu acho brincar fundamental e dou espaço para o brincar, eu acho que como primordial, né, no dia a dia do funcionamento da Ana. Como neuropsicóloga, como psicóloga, é incontestável a função e o peso e a importância que tem esse brincar. Mas, de verdade, como mãe, às vezes eu me sinto um pouco refém
dessa ação, assim. É como se eu tivesse que estar dando conta desse brincar o tempo todo, de brincar com ela o tempo todo, de estar nesse exercício desde me fazer presente, desde pegar e disponibilizar brincadeiras que sejam bacanas, que sejam legais, que construam. E daí, de repente, né, a Rê também entrou, a Rê Maransaldi, querida, minha super querida amiga psicóloga, mãe de 2 figuras queridas. E daí, de repente, eu comecei a enveredar e a entender mais, a saber mais sobre o brincar desestruturado, né? Aquele brincar onde a criança flui, simplesmente, onde ela simplesmente vai. E isso começou a me trazer uma tranquilidade, porque o brincar vai muito além do controlável nesse tempo todo. Então, assim, é claro que fazer um jogo é super bacana, é claro que brincar com a Ana hoje, que tem 5 anos, é muito bacana, mas ela ama de paixão tá solta, brincar de construir algo do nada, brincar de tentar fazer um robô com fios e restos de sucatas que ela acha e faz ali uma construção incrível porque ela entende que aquilo, para ela, tem uma ação, uma função. E quando ela flui, quando ela fica nessa ação menos controlada o tempo todo, né? Assim, é claro que o brincar ocupa, né? Assim, mas mais do que ocupar, quando ela está ali na função, na relação com aquele brincar mais ampla, ela fica mais tranquila. É muito diferente a Ana estar se ocupando vendo televisão, que é algo que ela faz pouco mesmo, porque eu acho que eu tento regular um pouco disso. Um dia a gente faz um bom pra Cuca para falar um pouco dessas questões de mídia, TV e etc., no funcionamento cerebral dos pequenos. Mas assim, é muito diferente quando ela está um tempo na televisão, chega uma hora que ela começa a ficar entediada, que ela começa a ficar inquieta e irritada. Ela ali, em tese, estava se ocupando e se ocupando muito, era algo que ainda a ocupava. Mas quando ela está brincando, num brincar solto, fluido e desestruturado, sem que eu tenha a intenção dela estar se ocupando ali o tempo todo, e mesmo que ela esteja se ocupando, ela sai de lá muito mais tranquila, ela sai de lá muito mais fácil, mais leve e cheia de novas ideias. Uhum, né? E eu É acho bem que mais leve, né? isso, e como é que fica isso na educação, né? Que a educação é um ambiente que traz estrutura. Quer queira, quer não, diferente da educação, né, escolar. A nossa educação parental é uma educação que traz o cuidado, a atenção, o amor, o afeto, tudo isso também corre dentro do ambiente escolar. Só que é uma outra estrutura, né? Eu, como mãe, mesmo que eu esteja preocupada, eu não estou ali planejando, né, o dia, É. a ação, o que eles vão adquirir, né? Qual que é a minha ação e qual que é eu não espero que eles ganhem o tempo todo. Eu acho que muitas vezes é diferente do ambiente escolar. E aí, como é que fica? Então, essa questão que você falou, né, do brincar desestruturado, a educação, primeiro, assim, é um ambiente que a gente tem uma intencionalidade ali, né? Uhum, As crianças uhum. não estão soltas nesse sentido, eu acho que nem em casa elas ficam soltas, mas, assim, Exato. tem uma intenção em cima das propostas que a gente faz. Mas tem um Uhum. momento que esse brincar desestruturado, esse brincar em que o adulto não está ali toda hora falando o que tem que fazer, como tem que fazer, onde que tem que fazer e de que jeito que tem que fazer. Essa questão que você falou, né? Assim, enquanto eles estão brincando neste momento, eu até Exato. comentei com a Dani na semana passada, na sexta-feira passada, né? Que esse olhar também, né? De saber qual é o momento de que você percebe que está no momento de você deixar esse brincar fluir, né? É importante lá com um grupo de crianças. Às vezes a gente tem algumas questões de relação entre as crianças, né? Que precisa resolver e tal. E quando está nesses momentos desse brincar, e foi muito incrível assim nisso, quando eu pude vivenciar, eu acho que a gente aprende também a começar a Uhum, observar uhum. esse movimento, né? O que é o momento. Eu acho que a gente não ficar muito presa naquele planejamento, né? De ter que fazer aquilo passo a passo, daquele jeito, mas deixar aberto para esse brincar criativo. Uhum. As crianças saem muito. Eu observava, né, assim, que eu acho que é o papel do educador, apesar dele não estar atuando, estar, mas não estar, né? É isso. De olhar o que está acontecendo, né?
Porque às vezes tem um grupo que está ali brincando Exato. lá longe, né? Mas você está ali atento. E foi um Isso. momento que, ao final, a gente estava quase ali perdendo o horário um pouco, mas assim, leve. E as crianças saíram ali tão tranquilas, e aí estava na hora de ir embora, elas ficaram assim. Eu acho que é uma sensação, sabe quando você, o adulto, né? Eu acho que o brincar do adulto é Aham. fazer aquilo que ele gosta, né? Até um Isso. filme do A Tarza gente Branca brinca que no já Bom Pra Cuca direto, né? Nesse sentido. isso, é. A gente É adora de aquela paixão. sensação de que você está imerso naquele momento e que você Exato. nem percebe o tempo, né? Eu acho que a criança tem isso, né? Ela tem ela precisa dessa oportunidade de se deixar livre, né? O brincar livre, né? Ela definir o que ela quer, né? Então, eu acho que na educação, esse olhar do educador para esse brincar da criança. Não é que é para deixar a criança brincar à vontade, no sentido de o educador não estar ali atento, né? Mas Aham. nesse momento, o educador está observando. Eu acho que a gente ouve muito assim, a voz da criança. A voz da criança não Exatamente. é só o verbal, né? É Isso, o que ela exato. está mostrando nas ações dela, né? Assim, no comportamento, no como ela está brincando, no como que ela está se relacionando ali com os outros. E Esperar, às nesse, vezes, que a criança fale, né? Às vezes ela não dá essa resposta, a gente não tem, né? Mas E é quando juntar você isso é que esse ela fala. observador ativo, né, assim, porque se você é um observador e você é esse observador ativo, né, que colhe esse material, mesmo nesse silêncio, digamos assim, você está observando o que está acontecendo e está percebendo a construção do funcionamento da criança naquele momento. Então você vê o quanto ela adquiriu conhecimentos, o quanto ela adquiriu competências, capacidades, né? E se a gente for pensar, o brincar talvez seja uma das atividades mais ricas cognitivamente nesse sentido. Por quê, né? Porque o brincar, ele naturalmente ativa aquele tripé cognitivo que eu acho que é determinante para a consolidação de um sistema cognitivo eficiente, né? Que é tanto o brincar, ele estimula a questão da cognição formal. Então as crianças aprendem a prestar cada vez mais atenção e elas sustentam a atenção por períodos cada vez maiores de tempo na brincadeira, né? Tem um tanto natural esperado do desenvolvimento cognitivo, mas essa estimulação ambiental, o fluir no brincar, permite que isso aconteça e as crianças vão criando uma qualidade atencional por esse exercitar por meio do brincar. Mais do que você fazer a criança ficar ali o tempo todo sentada, quietinha, o brincar vai ajudando ela a se concentrar numa atividade. Então, nessa estruturação formal, cognitivamente falando, a atenção, a criança ela vai começando a criar repertórios e ampliar cada vez mais os seus esquemas de resolução de problemas, por exemplo. Para isso, ela vai ter que pegar algo que ela já conhecia, então ela ativa minesticamente em termos de memória alguma coisa, então ela tem um conteúdo ali na memóriazinha dela, ela vai pegar aquele conteúdo, jogar naquela situação nova, às vezes que eles estão enfrentando na situação do brincar, e ver como é que eles fazem uma adaptação daquilo que eles já conhecem para se estruturar naquela nova situação que o brincar promove muito facilmente, muito mais do que a gente, às vezes, querer que as crianças generalizem, olha, então você aprendeu isso, então se isso é isso, vamos, portanto, definir ou ampliar o conceito para isso. O brincar permite isso acontecer e numa construção muito positiva, não impositiva, mas muito positiva, porque ele cria um ambiente, inclusive afetivo, muito bacana para isso poder acontecer. Então, nesse esquema, por exemplo, de memórias, as crianças conseguem resolver problemas. Elas naturalmente, na situação da brincadeira, recruta delas estratégias cada vez mais complexas, cada vez mais eficientes, delas poderem parar, pensar, analisar qual é a situação que elas têm, tentar executar com aquilo que elas já conhecem ou não, de alguma forma, né? Planejar, então elas planejam, elas executam, elas verificam se o que elas estão executando está dando certo ou não. Quando elas têm que, às vezes, ter um jogo de cintura para se ajustarem e fazê-las alcançarem um objetivo, simplesmente essa é a grande teoria que a Lesac, por exemplo, coloca para um planejamento, para uma função executiva numa sequência linear. Primeiro você tem uma situação, você está motivado, brincar já é motivador. Diante dessa motivação, você planeja alguma coisa. Diante desse planejamento, você tem que colocar a mão na massa, senão você não testa nada. Quando você testa alguma coisa, você checa. Poxa, tá valendo, não tá valendo, tá certo, não tá certo.
E quando eu checo, eu começo a ter que ver, será que eu tenho que ajustar a rota para alcançar o meu objetivo? Ou será que eu posso simplesmente me remotivar para continuar? E o brincar naturalmente implica isso nas crianças. Só nessa brincadeira aqui, nossa, a gente está falando que o brincar estimula atenção, memória, linguagem, porque eles têm que fazer trocas, sejam as mais amplas formas de linguagem, as trocas são incríveis nesse sentido, né? Assim, considerando essa questão da linguagem. A questão da função executiva, que é esse grande gerente do nosso sistema, né? De funcionamento e tudo mais. Poxa, brincar ele é muito rico. Ele é um dos principais, se não o principal meio de aprendizagem da criança. Seja um brincar, às vezes, estruturado, mas seja esse brincar desestruturado. Simplesmente deixar acontecer. E além dessa questão cognitiva mais formal, o brincar é um grande veículo de desenvolvimento social das crianças. Então, de novo, né, a linguagem, essa função tão socializadora, as crianças estão trocando e estão tendo que lidar ali com várias, implicar em regras, compreender o que elas têm que partilhar para aquilo poder acontecer. E também um grande desenvolvimento afetivo, onde elas vão estar ali resolvendo conflitos, onde elas vão estar ali criando afinidades, afetos, onde elas vão estar se percebendo quais são as suas habilidades, as competências, e vão estar... Gente, o brincar ele é simplesmente uma grande forma de estimulação para um desenvolvimento neuroeficiente para a vida. E daí tem uma teórica australiana muito bacana. Eu quero ver se eu faço um post com algumas coisas dela ainda no Bom Pra Cuca, que ela traz o quanto o deixar brincar para a criança na infância tem uma correlação positiva com o desenvolvimento cognitivo na adolescência e na fase adulta. Então, crianças que brincam são crianças mais competentes, cognitivamente falando. São crianças que se organizam melhor, são crianças que prestam mais atenção, são crianças mais inteligentes, porque as medidas cognitivas elas acabam trazendo muito essa ideia do resultado formal de inteligência. Ou seja, brincar tem aspectos positivos no agora e no depois, nesse sentido. Né? É incrível. Então, se a gente for considerar o brincar nesse sentido, ele é a grande forma de estimulação e de desenvolvimento. Isso não é segredo, né, Val? Assim, quando a gente fala em neurociências, em psicologia e em educação. Mas permitir esse brincar, considerar e dar o mesmo valor para esse lúdico, às vezes mais desestruturado, esse lúdico construído ali pela criança, com crianças, entender que isso tem um valor muito grande e que nem sempre a mediação do adulto tem que ser controladora ou interveniente, digamos assim, nesse processo, faz com que as crianças sejam mais soltas, né? Mais soltas, né? Exato. E daí, acho que tem outra coisa bacana, que é o peso da natureza, né? Assim, de deixar as crianças, talvez um ambiente que seja propício para esse brincar fluido, né? Não desestruturado nesse sentido, mas fluido. Tem um projeto muito bacana, que tem uma página no Face, chamado Ser Criança é Natural, que é uma proposta da gente deixar as crianças simplesmente estarem em contato com esses ambientes o mais natural possível. Gente, cada mágica que vem, tem um post seu das crianças loucas atrás da taturana. Meu Deus, aquilo constrói um mundo de conhecimentos pela taturana. Né? No espaço da minha escola, ele oferece, acho que assim, dos poucos que eu vejo assim, tem lá um barranco, né? Tem grama. Então, assim, e é interessante, assim, o quanto que elas, assim, um momento nessa questão do estrutural, eu peguei e falei assim, eu não vou abrir a casinha, né? Vou deixar para ver o que eles fazem com o que tem, né? Então, tinha folha, e tinha galhos da árvore que tinha caído, tinha umas sementinhas. Cada coisa, assim, eu ainda vou fazer o post sobre isso, porque assim, eu juntei todo esse material, o que as crianças constroem nesse momento. Nossa, e assim, e é incrível, assim, teve uma que entrou, uma das crianças, e foi interessante, assim, o processo que ela fez. É esse que eu acho que é o olhar, né? De acompanhar como é que foi acontecendo. E aquela, no final, assim, nossa, consegui, né? Subir no barranco. Elas começavam, né? Aí as outras, vamos, e ela, não, né? Mas assim, ela não estava falando, não, eu não vou conseguir. Mas observando, prestando atenção nas outras. Aí uma
pegou, começou, subiu, aí bateu palma lá em cima. Quer dizer, isso dá uma sensação assim de, nossa, de conquista para elas, né? Exato, E a gente também fica exato. muito feliz. E daí depois ela começou a descer por um outro caminho. E essa semana uma outra conseguiu também. Então elas estavam super. Então subia, descia, subia. Aí agora fica fácil, aí eles vão para outros desafios, né? Aí eles Exato, procuram os então, desafios, né? isso. Eles constroem, né? E assim, se a gente for É, pensar, cada vez que uma criança se estabiliza numa capacidade, né, assim, de novo, né, nesse tripé, dessa questão da neurocognição, do afeto e da cognição social, quando ela constrói uma base ali que dá para ela uma sustentação bacana, ela está mais pronta para poder evoluir para um estágio seguinte, onde ela vai criar cada vez formas mais complexas de pensar, de entender os seus sentimentos, de se relacionar, e ela vai se tornando cada vez mais, né? Cada vez mais ampla, cada vez maior, a ponto de chegar a um adulto que é um adulto que é capaz de lidar com adversidades, que é capaz de resolver desafios, assim, é a versão adulta da criança, né? Assim, se a gente é, constrói, se a gente permite esses espaços, e de novo, né, toda essa ênfase que o brincar permite, assim, então, claro, ele é um grande meio, e se a gente conseguir dar esse valor, esse peso, e ser esse adulto, que é um adulto que observa, que é um adulto atento, nesse sentido, a gente vai entender quais são os momentos em que a gente deixa as coisas fluir, quais são os momentos em que a gente tem uma assessoria, que a gente assessora mais, porque as crianças, elas não criam repertórios do nada, né? Eles não brotam as coisas do nada. Então, se a gente é um adulto atento, a gente ajuda eles na construção de uma base e eles ampliam, aí com o jeito deles, com as características de personalidade, com as possibilidades sociais, com todas as elaborações de afeto. Aí o céu é o limite nesse sentido, né? então, De novo, né? uma, uma outra coisa que eu observei, né, que a gente às vezes na escola fica muito preocupado, eu acho que às vezes em casa a gente fica quando sai para brincar, é o machucar, né? A questão do Isso. machucar que a gente tinha conversado. É incrível o quanto você consegue, você dando essa autonomia para as crianças brincarem, né? Eu acho que você falou naquele vídeo sobre autonomia, o quanto que eles se machucam menos. Porque eu acho que Reduz a eles vão incidência. adquirindo habilidades que vão, né? Assim, a questão do balanço, a questão do subir em alguma coisa, eles passam a estar mais atentos para essas coisas. Uhum. Então, eles se machucam menos, né? Exato. Eu acho que, porque tem essa possibilidade de desenvolver essas outras habilidades para Uhum. saber, nossa, peraí, como é que eu tenho que fazer isso, né? Como é que eu vou subir nisso? Como é que eu vou balançar, né? E isso vai E aí vai remeter, desenvolvendo. e isso vai remeter às nossas estratégias de vínculo que a gente também falou na nossa série do apego. Quando nós conseguimos, enquanto adultos, enquanto pais, né, que você entra muita teoria do vínculo nessa relação, mas acho que ela consegue ampliar. Quando a gente, enquanto pais, consegue permitir o estabelecimento de um vínculo seguro, a gente deixa as crianças também fluírem um pouco mais. Quando a gente tem uma resposta, às vezes, mais ansiosa, né, a gente fica em cima das crianças o tempo todo, a gente fica nessa tensão o tempo todo. Eu confesso que tem situações assim que eu fico, nossa, com o coração na boca, assim, né? Eu, Daniele, sou ansiosa pelas minhas características pessoais e nossa, custo para trabalhar isso, mas tenho que ter muita atenção, porque é algo que eu tenho que tomar cuidado para não sobrepor, porque minha filha não tem que dar conta disso, digamos assim, né? Mas nesse exercício todo, então, assim, o quanto a gente tem que também manejar essas coisas para a gente não antecipar, para a gente não intervir no momento em que, na verdade, a nossa intervenção é mais uma contenção desse desenvolvimento do que uma proteção ou do que uma promoção do desenvolvimento. Então, é esse exercício de novo. Nós, adultos, né, que nos observamos, que somos atentos enquanto pais, enquanto educadores, né? Quanto mais a gente souber como as coisas funcionam, talvez mais a gente consiga, inclusive, se tranquilizar para ter ações produtivas, eficientes, tranquilizadoras, ou que permitam a gente manejar as nossas inquietudes, as nossas intranquilidades, para a gente poder fluir com as crianças de um jeito bacana, né? Seja como pai, como profissional, como educador, para a gente poder pensar nesse processo, né, Val? E daí, assim, Eu acho que eu fale, sempre fale. fico me perguntando, mas por que que eu não deixei? Por que que eu não deixo brincar naquele lugar?
Por que que eu... Peraí, não, tem que repensar isso, né? Tem que... Porque assim, às vezes eu acho que tem lugares que oferecem alguns Isso. riscos, mas eu acho que às vezes, se a gente tiver um olhar atento, eu acho que se as crianças estiverem desenvolvendo essas habilidades de, sabe, de saber como lidar com essas situações, todas elas vão tranquilo. É que eu acho que é um medo, às vezes, que a gente tem, né? Que a gente tem que ficar Uhum. atento. Eu acho Acho que que essa sim. questão que você falou do se auto-observar, né? De Eu como que eu me acho. sinto, por Isso que é. que eu não faço assim ou faço assado, né? Uhum. Uhum. Esse eu acho que é o desafio do adulto, né? Assim, a criança vai. A gente vai olhar, e claro que cada criança tem o seu jeito de funcionar, e vai exigir um adulto com uma consciência sobre si e sobre essa criança particular, nesse sentido. Mas a gente partir de uma auto-observação talvez seja o pulo do gato para a gente Verdade. conseguir ter essa ação, né? Consciente, essa ação tolerante, essa ação paciente, que ela é construída, né? A gente aprende isso, a gente exercita isso, né? Não é porque a gente é gente grande que a gente tá bacana ali o tempo todo, né? Todo mundo tem seu dia azedo, todo mundo tem, e daí a gente tem que regular. Mas pensando no É, brincar, eu acho que é o exercício diário. É o exercício que a gente pode fazer e que eles podem fazer diariamente para a gente poder permitir essa construção de uma cognição cada vez mais neuroeficiente. Então, o brincar é essa, é uma oportunidade que está aí, está para todo mundo, né? Ela não precisa de muitas coisas para poder acontecer. Então, acho que eu sempre falo assim que os brinquedos incríveis que fazem eu barulhinhos ia falar isso. mirabolantes, né? Eles nunca vão substituir o afeto de um adulto atento. Eles nunca vão substituir um toque de um adulto quando uma criança precisa. Então, é isso, né? E isso daí tá de graça. Basta você ser um adulto atento e disponível afetivamente para estar lá. Então, seja o Fisher Price de cada criança que está do seu De cada lado, né? criança. Nesse sentido. Assim, não que não. Ao contrário, acho que eles trabalham com várias estratégias super eficientes, né? X. Mas é estruturado, tá lá, tá pronto. Às vezes isso não é tudo que uma criança precisa, digamos E o mesmo assim. que ele tenha, né? Que ele tenha isso, na verdade, sem a presença do adulto, esses brinquedos Perde todos não muito, né? tem, né? É, Perde muito, entendeu? perde muito. Então, brinque muito, brinque nas férias, brinque no final de semana, brinque quando acorda, brinque quando trabalha, né? Assim, divirtam-se, porque é para isso. Acho que tanto para os pequenos quanto para a gente é para isso que a gente está aqui. No final das contas, acho que é assim que a gente começa e é assim que a gente também pode terminar muita coisa. Né, É isso Val? mesmo. Então tá Isso. bom. Então que a E gente a gente brinque brinca nesse final de no bom semana. pra cuca, né? Brinque muito, né, Val? Porque o que a gente faz aqui é isso, né? A gente se diverte, certo? Certo. Então tá bom. Então vamos fechando por aqui, senão a gente não para de falar. E pessoal, quem É. gostou, dá um like no nosso vídeo, vem conhecer o nosso material, vem conhecer nosso canal. A gente sempre tem a ideia de trocar, de divulgar o que a gente entende, o que a gente conhece. Coloquem o que é bacana para vocês, o que vocês querem saber. A galera entra com a gente em contato por meio do Messenger. Então, se não quer colocar, não quer comentar no vídeo, vai no private, fala com a gente. A gente está aqui para isso, para responder, para trocar, para a gente poder construir a nossa forma de pensar, a nossa forma de entender. O Bom Pra Cuca é esse veículo, é essa proposta, acima de tudo e antes de qualquer coisa. Não é verdade? Então é isso, É gente. verdade. Boas férias para quem já está entrando de férias. Para quem vai entrar, pense em muitas brincadeiras e deixem tantas outras brincadeiras fluírem em várias idades, porque isso constrói e faz muita coisa acontecer. E cá estamos, estaremos durante as nossas férias no Bom Pra Cuca também. Né, Val? É Um isso beijo mesmo. grande, É minha verdade. parceira Um querida, beijo e até e mais. tchau. Um Até beijo. mais. Tchau. Tchau.